Isaías capítulo 6. No ano em que rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 elas cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, pois meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim segurando com um tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: Agora que esta brasa tocou seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida ouvi o Senhor dizer: Quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: Aqui estou, envia-me a mim. O Senhor Deus me disse: Vá e diga ao povo o seguinte: Vocês podem escutar o quanto quiserem, mas não vão entender nada. Podem olhar bem, mas não enxergarão nada. Isaías, faça com que esse povo fique com a mente fechada, com os ouvidos surdos e com olhos cegos, a fim de que não possam ver, nem ouvir, nem entender. Pois se pudessem, eles voltariam para mim e seriam curados. Até quando isso vai durar? Eu perguntei. Ele respondeu: Até que as cidades sejam destruídas e fiquem sem moradores, as casas fiquem completamente vazias e os campos sejam arrasados. Eu, o Senhor, mandarei o povo para longe deste país e as cidades ficarão vazias. E mesmo que fique no país 1 pessoa em 10, ela também será morta. Os que restarem serão como o toco de um carvalho que foi cortado. O toco representa um novo começo para o povo de Deus. Isaías capítulo 7. No tempo em que Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram a cidade de Jerusalém, mas não puderam conquistá-la. Quando o rei Acás soube que os sírios haviam feito um acordo com os israelitas, ele e todo o seu povo ficaram com tanto medo, que tremiam como varas verdes. O Senhor Deus disse a Isaías: Vá com seus filhos de Er-Jazub encontrar-se com o rei Acás. Ele estará na entrada onde os tintureiros trabalham perto do canal que traz a água do açude de cima. Diga ao rei que fique alerta, mas não perca a calma, que não tenha medo nem fique desanimado por causa do ódio do rei Rezim, dos sírios e do rei Peca. Eles são menos perigosos do que 2 tições soltando fumaça. Os sírios, juntos com o rei Peca e os israelitas, estão fazendo planos para prejudicar o rei Acás. Eles combinaram o seguinte: Vamos atacar o reino de Judá, conquistar o seu povo e forçá-lo a aceitar o filho Tabael como rei. Porém eu, Senhor, afirmo que isso não acontecerá, pois a Síria não é mais forte do que Damasco, a sua capital, e Damasco não é mais forte que o rei Rezim. A terra de Israel não é mais forte do que Samaria, sua capital, e Samaria não é mais forte do que o rei Peca. Mas daqui a 65 anos Israel será destruído e deixará de existir como nação. Se vocês não tiverem uma fé firme, não poderão ficar firmes. O Senhor Deus enviou ao rei Acás esta outra mensagem: Peça ao Senhor seu Deus que lhe dê um sinal. Esse sinal poderá vir das profundezas do mundo dos mortos ou das alturas do céu. Mas Acás respondeu: Não vou pedir sinal nenhum. Não vou pôr o Senhor à prova. Então Isaías disse: Escutem, descendentes do rei Davi. Será que não basta vocês abusarem da paciência das pessoas? Precisam abusar também da paciência do meu Deus? Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz a um filho e porá nele o nome de Emanuel. Quando ele chegar à idade de saber escolher o bem e rejeitar o mal, o povo estará comendo coalhada e mel. Mas mesmo antes deste tempo, ó rei Acás, as terras daqueles 2 reis que lhe causaram tanto medo ficarão completamente abandonadas. O Senhor Deus vai trazer sofrimento para o Senhor, ó rei, para as pessoas da sua família e para o seu povo. Ele fará isso por meio do rei da Síria, e o sofrimento que esse rei vai causar será o pior que já houve desde que o reino de Israel se separou do reino de Judá. Quando chegar aquele dia, o Senhor Deus vai assobiar e chamar os egípcios para que venham, como se fossem moscas dos lugares mais distantes do rio Nilo, e assobiará também para que os assírios, como um enxame de abelhas, venham da sua terra. Eles virão e, como enxames, pousarão nos vales mais profundos, nas fendas das rochas, e em todos os espinheiros, e em todos os lugares onde o gado bebe água. Naquele dia o Senhor vai encontrar um barbeiro que vive na região que fica no outro lado do rio Eufrates, isto é, o rei da Síria. Ele virá e rapará a barba, os cabelos e os pelos do corpo de todos.
Naquele dia quem ficar com uma vaca nova e 2 cabras terá tanto leite que poderá comer coalhada, e todos os que ficarem com vida no país comerão coalhada e mel. Naquele dia o que antes era uma plantação com 1000 pés de uvas, valendo 1000 barras de pratas, virará um terreno cheio de mato e de espinheiros. O país todo ficará coberto de espinheiros e os homens irão ali caçar com arco e flechas. E todos os montes onde antes haviam plantações ficarão tão cobertos de mato e de espinheiros que ninguém terá coragem de ir até lá. Somente o gado e as ovelhas irão lá para pastar. Isaías capítulo 8. O Senhor Deus me disse: pegue uma tabuleta bem grande e escreva nela em letras bem grandes o seguinte: Maer Salaal Haas Baas, que significa furto rápido, roubo veloz. E procure 2 homens de confiança, isto é, o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Eberequias, para servirem de testemunho. Algum tempo depois, a minha mulher, a profetisa, ficou grávida e deu à luz a um filho. Aí o Senhor me disse: ponha nele o nome de Mahel Salas Hasbas, pois antes que ele aprenda a dizer papai ou mamãe, o rei da Síria levará embora todas as riquezas de Damasco e de Samaria. O Senhor falou comigo de novo, ele disse: esse povo não quis as águas calmas do riacho de Siloé e está tremendo de medo do rei Rezim e do rei Peca. Por isso eu, o Senhor, vou trazer o rei da Síria e o seu poderoso exército para atacarem esse povo. Eles avançarão como uma enchente no rio Eufrates, que sobe acima das margens de todos os canais e de todos os rios que desembocam nele. Eles invadirão a terra de Judá como as águas de uma enchente que cobrem tudo e sobem até o pescoço da gente. Mas Deus está com seu povo, as suas asas abertas protegem a terra prometida. Reúnam-se, povos, mas fiquem com medo. Escutem todos os países distantes. Preparem-se para a guerra, mas vocês serão derrotados. Sim, preparem-se para a guerra, mas vocês serão derrotados. Façam planos, mas eles não darão certo. Resolvam o que quiserem, mas tudo fracassará, pois Deus está conosco. O Senhor Deus pôs a sua poderosa mão sobre mim e me avisou a mim e aos meus seguidores que não andássemos no caminho que o povo está seguindo. Ele nos disse: não pensem que tudo que o povo chama de revolução seja revolução mesmo. Não fiquem assustados, nem tenham medo daquilo que o povo tem medo. Pelo contrário, fiquem assustados por minha causa e tenham medo de mim, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, sou santo. Eu serei um templo para abrigar vocês, serei também uma pedra e uma rocha que fará com que os povos de Judá e de Israel tropecem e caiam. Serei uma armadilha e um laço para pegar os moradores de Jerusalém. Muitos tropeçarão e cairão e se despedaçarão, ficarão presos nessa armadilha. Eu disse aos meus seguidores: guardem a mensagem e lembrem dos ensinamentos que o Senhor me deu. Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele, e nele ponho a minha esperança. Aqui estou eu com os filhos que o Senhor Deus me deu, o Senhor Todo-Poderoso, que mora no Monte Sião. Nos enviou para sermos sinais que causem espanto ao povo de Israel. Algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médiuns que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão: precisamos receber mensagens dos espíritos, precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Mas vocês respondam assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médiuns dizem não tem valor nenhum. O povo andará de um lugar para o outro, sem rumo, desanimado e com fome. Por causa da fome ficarão com raiva e amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Olharão para o céu e depois para a terra, e verão somente sofrimento e escuridão, trevas e angústia, porém não poderão escapar delas. Salmos capítulo 74. Ó Deus, por que nos abandonastes para sempre? Por que estás irado com as ovelhas do teu rebanho? Lembra do teu povo, que há tanto tempo escolhestes para ser teu e que livrastes da escravidão para ser a sua própria gente. Lembra do Monte Sião, onde morastes. Vem e anda sobre as ruínas sem fim. Os nossos inimigos destruíram tudo que estava no templo. No teu templo, os teus inimigos gritaram de alegria. E ali puseram as suas bandeiras como sinal de vitória. Eles pareciam lenhadores cortando árvores com os seus machados. Com os seus machados e marretas, destruíram todos os enfeites de madeira. Arrasaram e incendiaram teu templo, profanaram o lugar onde és adorado. Eles resolveram nos esmagar completamente, queimaram todos os lugares santos da terra de Israel. Já não temos os milagres que esperávamos, não há mais profetas e ninguém sabe quanto tempo isso vai durar. Ó Deus, até quando os nossos inimigos vão zombar de nós? Será que eles vão te insultar para sempre? Por que não quiseste nos ajudar? Por que ficas de braços cruzados? Mas tu, ó Deus, tens sido o nosso rei desde o princípio e nos salvastes muitas vezes.
com o teu grande poder dividiste o mar e esmagaste as cabeças dos monstros marinhos, esmagaste as cabeças do monstro Leviatã e deste o seu corpo para os animais do deserto comerem. Fizeste com que corressem fontes e riachos e secaste os grandes rios. Criaste o dia e a noite, puseste o sol e a lua e as estrelas nos seus lugares. Marcaste os limites da terra e fizeste o verão e o inverno. Ó Senhor Deus, lembra que os teus inimigos zombam de ti. Lembra que eles não têm juízo e xingam teu nome. Não entregues o teu povo explorado aos teus inimigos cruéis. Não esqueça para sempre do teu povo perseguido. Lembra da aliança que fizestes, pois há violência em cada canto escuro do país. Não deixes que os perseguidos sejam humilhados, mas permite que os pobres e os necessitados te louvem. Levante, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra que gente sem juízo zomba de ti o dia todo. Não esqueças os gritos de raiva dos teus inimigos, nem do barulho constante dos teus adversários. João capítulo 16. E Jesus disse ainda: Eu digo isso para que vocês não abandonem a sua fé. Vocês serão expulsos das sinagogas e chegará o tempo em que qualquer um que os matar pensará que está fazendo a vontade de Deus. Eles vão fazer essas coisas porque não conhecem nem o Pai nem a mim. Mas eu digo isso para que quando essas coisas acontecerem, vocês lembrem que eu já os tinha avisado. E Jesus continuou: Eu não disse isso antes porque ainda estava com vocês. Porém agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta: onde é que o Senhor vai? Mas porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o Auxiliador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo, porque eu vou para o Pai, e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Quando o Espírito da Verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que eu tenho para dizer, e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser, e vai anunciar a vocês. E Jesus disse: Daqui a pouco vocês não vão me ver mais, porém pouco depois vão me ver novamente. Alguns dos seus discípulos comentaram: O que será que ele quer dizer? Ele afirma: daqui a pouco vocês não vão me ver mais, porém um pouco depois vão me ver novamente. E diz também: é porque eu vou para o meu Pai. O que quer dizer pouco depois? Não entendemos o que isso quer dizer. Jesus, sabendo que eles queriam lhe fazer perguntas, disse: Eu afirmei que daqui a pouco vocês não vão me ver mais, e que pouco depois vão me ver novamente. Por acaso não é a respeito disso que vocês estão fazendo perguntas uns com os outros? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês vão chorar e ficar tristes, mas as pessoas do mundo ficarão alegres. Vocês ficarão tristes, mas essa tristeza virará alegria. Quando uma mulher está para dar à luz, ela fica triste porque chegou a sua hora de sofrer. Mas depois que a criança nasce, a mulher fica tão alegre que nem lembra mais do seu sofrimento. Assim acontece também com vocês. Agora estão tristes, mas eu os verei novamente. Aí vocês ficarão cheios de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Quando chegar aquele dia, vocês não me pedirão nada. E eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes dará. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Jesus terminou dizendo: Eu digo essas coisas a vocês por meio de comparações. Mas chegará o tempo que não falarei mais por meio de comparações, pois falarei claramente a vocês a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão coisas em meu nome, e eu digo que não precisarei pedir ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. Ele os ama porque vocês de fato me amam e creem que vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então os seus discípulos disseram: Agora sim o Senhor está falando claramente e não por meio de comparações. Sabemos agora que o Senhor conhece tudo e não precisa que ninguém lhe faça perguntas. Por isso nós cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus respondeu: Então agora vocês creem? Pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para sua casa, e assim vão me deixar sozinho.
Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo.